E aí, tudo certo? Como estamos? Material de anotações em mãos? Então vamos lá. A aula começa com Xian Zhang. Ela nasceu em 1973, período em que a China passava por momentos bastante conturbados. Ela era filha de pais músicos e aprendeu a tocar música em um piano construído por seu pai, uma vez que não se vendiam pianos na China. Em Pequim, ela começou a dar aulas de piano e música. Com 16 anos, começou a estudar regência e aos 19 estava em um ensaio da orquestra da capital chinesa, onde estudava e ensinava. Em certo momento, de surpresa, o maestro principal a chamou para reger. Os músicos não acreditaram, e o significado disso é muito grande. Há poucas maestrinas. É uma função desempenhada geralmente por homens, e especialmente na cultura chinesa, em que a mulher era muito inferior ao homem até pouco tempo atrás. É preciso se lembrar da política do filho único chinês, em que desde justamente os anos 1970 os cidadãos são chamados a reduzirem a quantidade de filhos com a política do filho único, que tinha por objetivo conter, portanto, a natalidade. Mas como efeito colateral, as mulheres eram rejeitadas ainda durante a gravidez ou enjeitadas após o nascimento de maneira clandestina. Mas os impactos dessa política são diversos. Entre eles, o evidente desequilíbrio entre homens e mulheres. Hoje há cerca de 300 milhões de homens a mais que mulheres na sociedade chinesa, além do envelhecimento da população, o que trará consequências graves para o futuro, com uma população ociosa muito maior do que a ativa no trabalho. Desde 2015, o governo voltou atrás e decidiu permitir uma maior quantidade de filhos por casal, agora 2. Mas ainda é difícil fazer com que a população toda, especialmente a mais tradicionalista e rural do interior do país, se convença do fato de que as mulheres e os homens são iguais e devem ter as mesmas chances e caminhos. Por isso, a maestrina Xian Zhang, nascida em 1973, é tão peculiar. Menina, sobrevivente na gestação, sobrevivente no nascimento, estudante de música, em um momento em que não se vendiam pianos em seu país, liderando um conjunto de homens na orquestra mais respeitada da China. É justamente nessa cultura que se insere um conjunto de transformações que vão marcar o século XX e os primeiros 25 anos do século XXI, com um socialismo cheio de idiosincrasias, construído e adaptado ao longo dos anos. Foi a partir de 1920 que os bolcheviques se comprometeram com a divisão do movimento trabalhista internacional. Tomaram essa decisão com base em um modelo de partido de vanguarda, de fundo leninista, fomentado por uma elite de revolucionários profissionais. A Revolução de Outubro de 1917 conquistou a simpatia de diversos grupos socialistas internacionais, quase todos criados, ou no mínimo alimentados, pelo caos do pós-guerra, onde tivemos radicalismos por todos os lados. Ainda que em vários países da Europa, como a Austrália, Itália e Alemanha, se concordasse com a Terceira Internacional e se adotasse uma postura mais ligada à conciliação com os sociais-democratas e defendesse uma atuação dentro da política, especialmente a partir do terceiro e do quarto Congresso Mundial da Internacional Comunista, em 1920, a situação ainda era de promover não apenas ações políticas legais, mas também ações políticas ilegais, como guerrilha e atentados. Em grande medida, o que Lenin desejava era soldados prontos para a implementação do comunismo. O argumento de Lenin da necessidade de seus soldados faria sentido se houvesse de fato uma mobilização na direção de novas revoluções comunistas, ou seja, na revolução permanente. Mas não era bem assim. Claro que o olhar soviético para a revolução permanente era alimentado pela invasão à Polônia e o triunfo na Guerra Civil Russa. Mas a guerra na Polônia terminou mal para os russos. Com isso, a expectativa de revolução ainda durante a vida de Lenin se passou para o leste, onde ele sempre observou. Efetivamente, a revolução era esperada na China. Lá, o líder do movimento no início era Sun Yat-sen, um nacionalista do Kuomintang, o Partido Nacionalista Chinês.
Este grupo se alia aos comunistas chineses e aos bolcheviques russos para combater o governo da dinastia Manchu. Os conflitos na China duraram 10 anos, até que Sun Yat-sen fosse eleito presidente, ainda que com poder apenas na parte sul do país. Nesse momento, Mao Tse-tung funda oficialmente o Partido Comunista Chinês. Com a morte de Sun em 1925 e sua substituição por Chiang Kai-shek, um militar que mais uma vez se aproxima dos comunistas com o objetivo de unificar completamente a China. Mas em 1927, os nacionalistas descartam os comunistas, temendo o crescimento enorme que os comunistas vinham tendo na China. O que mais queria evitar é que o número de comunistas superasse o de nacionalistas, colocando em risco o projeto nacionalista de poder. Por isso, Chiang Kai-shek inicia uma violenta repressão contra os comunistas. Em 1928, invadiu novamente Pequim, reduto comunista, assassinou suas lideranças e unificou o país, sendo a partir daí reconhecido pelo mundo ocidental como governante legítimo da China.